Olá, meus caros alunos. Para quem está estudando aí a certificação LPI 101, nós estamos no tópico 102.4. Esse tópico trata aí de instalação de pacote utilizando o apt. Então vamos ver um pouquinho o que se trata o apt. Primeira coisa, o apt ele é um gestor de pacotes do Debian e suas variáveis, né, do Debian, variantes do Debian, como o Ubuntu, Linux Mint, que utiliza também pacotes que vêm com a extensão .deb, né? E o apt ele permite que você instale esse pacote e as dependências. O que é as dependências? Às vezes você vai instalar um programa, esse programa depende de outro programa. Por exemplo, eu vou instalar o aplicativo Elinks, que é um navegador de texto em modo texto, e ele precisa ali de extensões, ele precisa de bibliotecas. Essas bibliotecas são dependências. Sem elas não funcionaria esse programa. E o apt ele resolve essas dependências, ele procura e instala tudo bonitinho para você o programa através de repositórios. Então existe um diretório, o primeiro passo, você está no Debian, no Ubuntu, Linux Mint, existe um diretório que é em etc apt. Esse diretório ele vai estar aqui dentro as informações de onde estão os repositórios. O que é repositório? É o servidor na internet aonde armazena a informação dos programas. Tá lá na internet o catálogo de programas e programas lá disponíveis para você fazer o download. Então existe um site na internet que é onde você vai baixar, que é chamado de repositório. Em etc apt você consegue ver o arquivo source.list. Se você der um cat no caso do Debian aqui nesse arquivo, você vai ver que é um arquivo que tem informações da onde o Debian vai buscar esses programas para instalar. Como a gente pode ver, o Debian está indo buscar aqui ó, em Debian, deb.debian.org/Debian, tá? E isso daqui são links que se você colocar na internet, você vai ver que referencia para locais da onde ele está indo buscar os programas. Existem também programas que podem ficar dentro de sourcelist.d, nesse diretório aqui. Então, dentro desse apt, sourcelist.d, sourceslist.d, você também pode ter aqui dentro desse diretório repositórios. Normalmente, quando você instala repositórios de terceiros, no caso do Ubuntu, a gente chama de PPA, que são os repositórios de softwares específicos de terceiro. Normalmente, ele coloca um caminho aqui dentro de sourcelist.d. Tá? Então fica aí o repositório de terceiro. E source list seria os repositórios, o caminho dos repositórios gerais que você utiliza. Mas qualquer repositório que você for adicionar no seu sistema, você pode colocar dentro de source.list. A questão de segurança, um cuidado que você deve tomar é que evitar usar repositório de terceiro, porque você não sabe que tipo de programa ele coloca lá. Se você utiliza Debian, utiliza só os repositórios oficiais, seu sistema está seguro, porque o Debian tem um controle de qualidade sobre os repositórios. A mesma coisa com o Ubuntu ou Linux Mint. Usar sempre os repositórios que a distribuição te oferece, porque aí ela tem um controle e está certinho. Se você começa a adicionar repositório de terceiro, você não sabe. Às vezes o cara pode colocar um programa malicioso lá com o mesmo nome de um programa que você tem no Debian, por exemplo, o Nano, o editor Nano. Aí você vai instalar esse Nano pensando que é o Nano, você está instalando um vírus. Então, utiliza sempre o repositório oficial. Essa é a primeira dica. Bom, o primeiro comando que a gente vai conhecer vai ser o apt-cache. Eu vou me logar aqui como root para a gente fazer os comandos através do usuário administrador. Ou você pode usar o comando sudo antes de executar os comandos. O apt-cache serve para você procurar um programa. Então, por exemplo, apt-cache, se eu digitar apt-cache, ele explica um pouquinho o que é o apt-cache. E a gente utiliza o apt-cache junto com search. Então, apt-cache search é o nome de um programa. Por exemplo, eu quero instalar o editor Vim. Então, eu quero ver se tem o Vim lá no repositório. Ele vai até o repositório, ele não vai instalar nada, ele vai ver se tem esse programa e vai me dar uma resposta. Então, olha lá, ele achou um monte de coisa relacionada ao Vim. apt-cache search, nome do programa. Então eu vou lá e escolhi, eu quero o Vim, ó, e ele traz a definição. Então ele tem Vim Athena, Vim Doc, né? E ele tem aqui a definição do que é esse programa. Vim, Vum, aqui com várias, e ele mostra aqui na frente. Bom, beleza. Eu quero apenas o Vim. Então, agora que eu já encontrei aqui o programa, deixa eu procurar aqui se tem aqui, ó, Vim, VFM,
Então, beleza, ele encontrou, ó, Vim, ó, só tem o Vim, eu quero só esse daqui, que é o VI Improve, editor VI melhorado, beleza. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou digitar apt install para instalar Vim. Ó, esse comando é para instalar. Ele vai perguntar aqui, você deseja realmente continuar? Ele mostra algumas informações, ó, ele inclusive mostra as bibliotecas que ele vai instalar, os pacotes sugeridos, ctags, Vindoc. Ele fala que vai instalar automaticamente essa biblioteca, ó, que é a dependência, que é a libu2f, tá? Essas são sugeridos, que você pode instalar depois. E depois de instalado, você vai ter esses programas aqui disponíveis. Ele fala que são 2 programas novos que serão instalados e é preciso 8 megas aqui para baixar e depois 41 megas de espaço adicional vai ser usado no seu disco. Se você concorda com isso, você vai dar sim e vai dar enter. Então ele vai fazer o download, vai lá no repositório, vai fazer o download, ele está fazendo o download agora, baixando esse programa. E em seguida que ele terminar de baixar, ele vai fazer a sua instalação. Vamos aguardar aqui. Maravilha, fez o download e fez a sua instalação. Agora, se eu digitar Vim, eu já tenho esse programa aqui instalado, ó, Vim VI melhorado, beleza? Simples assim. Então, é bem facinho da gente instalar qualquer tipo de programa. Existe um comando que é o apt-get update. apt-get update. O que esse comando vai fazer? Esse comando vai atualizar os repositórios. Significa o quê? Ele vai entrar lá nos servidores de repositório e vai pegar a lista dos programas. Porque às vezes colocaram um programa novo lá no repositório, que não tinha antes. Quando você digitar apt-get update, ele vai lá e pega atrás dessa lista toda de programas novos para que sempre encontre o programa que você quer na hora que você pesquisar com o apt-cache. Então, de tempo em tempo, é legal você rodar o apt-get update para atualizar os seus repositórios. Outro comando parecido, só que agora é o apt-get upgrade. O apt-get upgrade vai atualizar o seu sistema operacional. Diferente do update, que só busca a lista de novos programas, o upgrade vai ver se tem atualizações a ser feitas. Ele encontrou várias aqui e vai fazer atualização. Ele falou que tem 78 pacotes que precisam ser atualizados. Vai precisar baixar 156 megas. Aí, beleza. Vou fazer a atualização. Tá? Então, apt-get update atualiza os repositórios. Apt-get upgrade atualiza os programas. Beleza? Deixa ele terminar aqui. Muito bem, pessoal. Fiz uma pausa, né, para esperar aqui para fazer a atualização. Para remover um pacote, o comando é apt-get remove o nome do pacote. Remove Vim, por exemplo, é apt-get remove o nome do pacote. Então eu vou remover aqui o Vim, ó. Não quero mais esse programa, eu removo. Só que quando a gente remove com o apt-get remove, ele não remove todas as informações do pacote. Por exemplo, configurações adicionais que você fez, ele remove o programa não está economizando espaço. Só que às vezes você abriu o programa e você tem um arquivo de configuração do programa, que você deixou configurações. Quando você instalar de novo, ele vai buscar essas configurações. Se você quer fazer uma limpeza para realmente apagar esses arquivos de configuração, o comando que você deve usar é o apt-get purge. Vamos ver, ó, se eu vou colocar purge Vim, ele ainda assim, ele falou que não está instalado, não tinha nada para ser removido. Mas se tivesse alguma coisa que ele encontrasse de sujeira relacionada a esse programa, que seria configurações, alguma coisa assim, ele faria uma limpeza. Então, melhor ainda do que o remove o programa, é o purge, porque o purge remove o programa e também seus arquivos de configuração. Se eu quero apenas fazer download de um programa e não instalar esse programa, então eu posso fazer apt-get. Eu vou aqui no diretório tmp, por exemplo. Eu vou fazer apt-get download only e o nome do programa é download only install. Eu vou baixar aqui o elinks. Então olha que interessante, ele vai fazer o download do programa, ó, no elinks, mas ele não vai fazer sua instalação, tá? Então se a gente ver esse programa, ele vai ficar dentro do diretório var cache apt archives.
Ó, esse é o diretório. Esse diretório var cache apt archives vai ter agora aqui, se a gente dar um grep aqui, o elinks. Ó, baixou, mas não instalou. Se você ver, não está instalado o elinks, ó. Então, o comando apt-get download only install elinks, ele faz o download do programa, mas não instala. E esse programa fica onde? Dentro de var cache apt archives. Aliás, se você olhar dentro do var cache apt archives, todo programa que você instalar, ele vai manter o arquivo instalador aqui dentro de var cache apt archives. Uma forma de você limpar esse var cache apt archives é você poderia remover esses arquivos, não tem problema nenhum, são instaladores, ou você usar o comando apt-get clean, tá? Ó, removeu tudo. Só que uma vez que você fez isso, quando você for instalar novamente o programa, ele vai baixar novamente esse programa. Uma vez feito isso, ele vai limpar aqui a lista de programas que você tem em var cache apt archives. E aí, ele vai fazer o download de novo, por exemplo. Agora vamos instalar o elinks, não só fazer o download, mas instalar. Você vai ver que ele vai baixar o programa, vai instalar esse programa. Deixa ele baixar e instalar aqui. E aí, a hora que ele terminou de baixar e instalar, esse programa vai estar disponível aqui dentro do diretório. Ó, dentro do diretório de var cache apt archives, tá? Vamos ver aqui, parcial. Ah, eu acabei de limpar, então ele limpou. Vamos ver se está aqui o programa, elinks. Ó, tá aí o elinks. Beleza. Então, como eu acabei de limpar, ele acabou limpando. Vamos instalar um outro programa aqui, apt install Ovin. Agora ele está com os programas limpos aqui. Mas está um programa que eu não tinha instalado antes, porque eu dei o clean, esse vim, o elinks eu já tinha instalado. Apt install, vamos instalar aqui o wget. Já tem instalado, vou instalar o git. Que é um programa que eu não tinha instalado antes, tá? Deixa eu ver se ele tá agora. cd var cache apt archives. Não está aqui. Vamos só fazer o download only, sem instalar. Vamos lá, apt getting install download hífen, né? Download. Eu limpei com clean. Na verdade é apt-get hífen download only install, agora é o nome do programa. Vou instalar aqui o links. Já tem instalado esse links, não instalou. Vou instalar aqui um outro programa que eu não tenho. Vamos ver aqui o... Deixa eu ver aqui. Vou instalar o Apache. Apache servidor web Apache. Olha lá. Agora apareceu aí o Apache, tá? Porque como você dito o clean, ele limpa e os próprios programas ele ficou ali limpando ainda. Não baixou. Bom, beleza. Então agora ele baixou aí e aqui sempre vai manter em archive. Só que você não precisa preocupar também com ele manter aqui ou não, porque aqui é só o instalador. Sempre quando você quiser limpar, apt-get clean. Ele vai limpar esse programa.
O que você poderia fazer? Você poderia, por exemplo, quando você baixa aqui Download Only, digamos que eu tenho um outro computador Debian, ou Ubuntu, o sistema que eu estiver utilizando, que eu não tenho acesso à internet nesse outro computador. Então, uma vez que eu baixei o Download Only, eu fiz o download, eu posso pegar esses arquivos, que são os arquivos da dependência, ele baixou com tudo, eu pego isso daqui, copio num pendrive, por exemplo, eu vou na máquina que eu quero instalar, e aí lá na máquina que eu quero instalar, eu posso instalar esse programa utilizando o dpkg-i, posso rodar um asterisco.deb, que ele vai instalar todos esses programas aqui. Aliás, se eu fizer isso aqui, ele vai instalar esses programas. Ou rodar um apt get install /**. Também vai funcionar quando você levar um pendrive com esses programas. Se eu fazer isso aqui, ele vai instalar esses programas aí .deb. O Apache, eu não quero instalar o servidor Apache aqui, então não vou instalar. Então fica as dicas para certificação LPI. apt-get search para procurar um programa. Sob o nome do programa apt-get install, nome do programa. apt-get apt-clean para limpar, apt-get clean para limpar, né? Limpar o que? O diretório var cache apt archives, que fica os instaladores. E o apt-get download only para fazer download apenas sem fazer instalação. Esses são alguns programas aí do apt que você precisa conhecer para certificação. Existe hoje a implementação que é só apt. apt install, por exemplo, qualquer programa aqui, tá? Links. Então, o apt, ele funciona igual o apt-get, mas é uma abreviação e é um programa paralelo, tá? É o apt, temos o apt e temos o apt-get. O apt-get e o apt são perguntas da certificação LPI e ambas caem na prova. Então, a gente aprendeu aqui o básico, o essencial para se virar instalando programas aí no nosso Linux. E onde ficam os repositórios é o diretório /etc apt. Legal? O source.list ou dentro do diretório source.list.d. Até a próxima. Fiquem com Deus.